Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Diversos parlamentares consideram a reforma política tão urgente quanto as outras reformas. A Comissão de Constituição e Justiça começou o segundo semestre fazendo debates sobre alguns temas específicos. Entre os itens focados estão o voto distrital, o fim dos fundos partidário e eleitoral, candidaturas independentes e o fim das emendas parlamentares. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um dos integrantes da CCJ, deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Sanderson. Obrigado pelo convite, Regina. Sempre um motivo de orgulho para nós estarmos aqui conversando de temas caríssimos ao povo brasileiro e a reforma política, tão importante quanto foi a reforma da Previdência, tão importante quanto será a reforma tributária. Nós temos certeza que, oxalá, já no primeiro semestre de 2020, nós possamos atacar esse tema, que é um tema que vai certamente apaixonar muitos dos brasileiros, dada a sua importância e relevância social. Pois é, ano que vem nós já temos eleições e alguns temas já estão sendo discutidos, entre eles o fim de coligações, que já foi aprovado que não vai valer para as próximas eleições, mas já tem gente aqui questionando. Qual a sua posição? Queria que o senhor falasse dos principais itens que ainda são necessários discutir na reforma política. Ocorreu uma chamada mini-reforma política na legislatura passada, mas ela foi como o próprio nome diz, uma mini-reforma. Nós precisamos fazer uma reforma mais abrangente. Essa mini-reforma tratou de algumas questões como o fim das coligações, não para as candidaturas majoritárias, mas para as proporcionais. Então, ano que vem nós temos eleições para vereadores, aqueles que forem se candidatar a vereadores não poderão mais fazerem as coligações. Para prefeito ainda poderão. Mas nós temos a certeza que esse debate que se iniciará a partir da CCJ, inclusive o deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, tem liderado essa frente, ele é o relator, inclusive, de um dos projetos que trata de reforma política lá na CCJ, mas é importante que toda a população brasileira, todas as forças vivas dos três poderes do setor público, dos três poderes e dos três setores da economia privada, academia, os jovens, todos participem desse processo que vai trazer, sim, a verdadeira democracia participativa para a nação brasileira. Pois é, seria bom até a gente falar alguns temas que realmente estão sendo mais visados. O voto distrital foi falado muito na legislatura passada, mas não conseguiram aprovar aqui. O senhor acha que dessa vez é possível ser... Nós vamos manejar esse diálogo, fazer todo um esforço para que o voto distrital puro seja objeto de discussão e se o Congresso Nacional, se a Câmara Federal, depois o Senado, entenderem, através desse diálogo, que o voto distrital é algo melhor para a República do Brasil, eu tenho certeza que esse instrumento de democracia e de representação será adotado no Brasil. Eu cito, por exemplo, casos em que várias regiões lá do meu estado, do Rio Grande do Sul, regiões sobretudo do interior do estado, que não têm, mesmo tendo população, não tem um representante no Congresso Nacional. E muitas delas também não têm um representante sequer na Assembleia Legislativa do Estado. Sim. No voto distrital, aquela região, aquela micro-região, elegeria um representante, seja para a Câmara Federal, seja para a Assembleia Legislativa, e esse representante representaria mesmo aquela região, aquele setor, com suas peculiaridades e com as especificidades que a região possui. Se a região é agrícola, nós temos que ter um representante que vá levar adiante as demandas daquela região que é agrícola. Se é uma região industrial, sim, do exemplo aqui de Caxias do Sul, por exemplo, não tem nenhum deputado federal representando Caxias do Sul, que é um polo industrial, o maior polo industrial do Rio Grande do Sul e um dos maiores polos industriais do Brasil. Não tem nenhum representante na Câmara Federal. Então nós teremos que o voto distrital, juntamente com outras
ferramentas como o do voto facultativo, que nós também entendemos como fundamental. Nós, enquanto riqueza mundial, enquanto portento econômico, nós estamos entre os 10 países mais ricos do mundo. É algo que para muitos pode surpreender, mas o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Se pegarmos das 10 economias do mundo, somente o Brasil possui voto obrigatório ainda. Então esse debate tem que ser feito, né? Vamos levantar os prós e os contras para ver se realmente o voto obrigatório continua atendendo às necessidades da nação brasileira. Se não continuar, vamos fazer o diálogo, mas vamos estabelecer sim o voto facultativo, como também nós entendemos que candidaturas independentes são essenciais para o fortalecimento de uma democracia. O Norte América, tanto os Estados Unidos como o Canadá, possuem candidaturas independentes. Muitos países da Europa também adotam o sistema de candidaturas independentes, ou seja, sem a necessidade de um atrelamento a partido político, e nós entendemos então que essas medidas serão sim essenciais, fundamentais para a modernização da República Federativa do Brasil. Agora também tem um item que está sendo muito discutido, polêmico, que é o fim dos fundos partidário e eleitoral. Tem muitos parlamentares que defendem, mas é o que foi aprovado recentemente, não é isso? É um tema até aumentado. É um tema polêmico, né? E inclusive deve entrar em votação agora já, desse mês, o fim de um financiamento eleitoral público, que passaria de 1,7 bilhão para 3,7 bilhões, um aumento de 2 bilhões de reais de dinheiro público. Nós entendemos, eu particularmente sou contra esse aumento, eu sou contra inclusive a existência do fundo eleitoral público, né? Quanto mais aumentar esse fundo, que é de 1,7 bi para 3,7 bilhões. Então, isso também estará no projeto da reforma política, o fim ou a limitação, pelo menos, dos fundos eleitorais, do próprio fundo partidário, porque num país como o nosso, onde falta saúde, falta educação, falta segurança, deslocarmos recursos públicos para a confecção de santinho, para a confecção de faixas, não é mais justificável, sobretudo em épocas de redes sociais, plataformas digitais que podem levar a mensagem a custo praticamente zero. E só voltando às coligações, que agora são para as eleições municipais, mas a gente depois tem as eleições federais, digamos assim. O senhor acha que vai facilitar o fim das legendas de aluguel, que são chamadas legendas, quando acabar com essas coligações? A tendência com o fim das coligações, né, estabelecermos uma solidez dos partidos que tenham plataforma ideológica estabelecida, que tenham plataforma política voltadas, de formas mais sólidas, voltadas à segurança, à educação, ao incentivo ao emprego, e para isso... Que tem uma plataforma definida. Que tem uma plataforma definida que não seja... As pessoas nem conhecem qual é a ideologia que está sendo defendida por alguns partidos, não é Exatamente. isso? Então, a ideia é fazer essa limitação, claro que um grande debate, tanto dentro do Congresso Nacional, como também fora da Câmara Federal, para que a sociedade como um todo diga o que pensa sobre esses assuntos e também apresente sugestões. Uma questão que nós também entendemos como fundamental nessa reforma política é o fim das chamadas emendas parlamentares. Sim. Porque um parlamentar, seja deputado federal ou um senador, ele é eleito para legislar e para fiscalizar os demais poderes e o próprio poder legislativo. Se um deputado vai se dedicar a entregar emendas, que é um ato clássico do poder executivo, ele está em desvio de finalidade e por isso nós temos que dar um fim a esse sistema que inclusive... Mas é difícil de aprovar isso aqui, né? Nós entendemos que eu acho que o momento é adequado, a população tem participado, muitos deputados, sobretudo aqueles deputados que entendem que o momento é, assim, de um esforço nacional. E eu faço questão de registrar que o Brasil é um dos poucos países, se não o único país, em que há esse instrumento da emenda parlamentar. Quem tem que fazer a destinação de recursos é o Poder Executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente da República, através de seus ministros,
e não um deputado federal, um senador que pode, com critérios subjetivos, destinar dinheiro público para aqueles que tenham ligação ou que possuam familiaridade com a sua plataforma, com a sua ideologia ou até mesmo com a sua condição política em uma dada região. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado, sempre é oportuno, e eu convido a todos já a participarem desse projeto, desse processo da reforma política, que é algo que não pode ser feito às pressas, né? E talvez nessa legislatura, em 4 anos, nós podemos fazer esse diálogo rico e qualificado para na próxima legislatura, se for o caso, aí implementarmos essas medidas. Eu conversei sobre a reforma política com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Você pode assistir esta e outras edições na nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.